Vamos começar a nossa aula, são 9 horas, já temos aqui 50 e tal, 60, não está mal. Antes de entrar na matéria, alguns terão reparado que eu anunciei um problema novo para esta semana, mas não coloquei ainda nada na página. Eu não coloquei de propósito, porque o problema novo tem a ver com o tema da aula de hoje. Eu não queria que vocês começassem a tentar resolver o problema sem terem as ferramentas para o fazer. Logo a seguir à aula eu colocarei o problema e abrirei o concurso no Muxac e vocês podem, depois dos tempos livres, ir adiantando o trabalho. Ora bem, a aula de hoje é sobre o último ingrediente que nos falta na programação C, que são as estruturas. Nós, recordem-se, aprendemos poucas coisas desde outubro. Temos funções, primeiro, depois arrays, depois cadeias de caracteres, basicamente foi o que vimos, e agora falta-nos o quarto ingrediente, que são as estruturas. Tudo o resto são como diria o Jorge Jesus, são pinners. Mesmo as instruções, que à partida podiam parecer que ser uma coisa muito importante, o while e o if e o for, se vocês pensarem bem, aquilo aprendeu-se em 5 minutos. Agora, o que demora tempo a aprender, e não menosprezem isso, é as funções, os arrays, e agora, mesmo assim, as strings, e agora as estruturas. Comparativamente menos estruturas. Como verão, as estruturas são relativamente benignas comparadas, por exemplo, com os arrays. Os arrays é bem mais complicado e tem mais que se lhe diga do que as estruturas. Ora bem, eu estou a falar de estruturas. O que é uma estrutura? Uma estrutura... aliás, eu tenho aqui uma citação que queria ler-vos. De acordo com o livro do C, que é o livro do C que todos têm, com certeza, uma estrutura é uma coleção, estou a ler e a traduzir, uma estrutura é uma coleção de uma ou mais variáveis, possivelmente de tipos diferentes, que são agrupadas sob um único nome para, agora em inglês, para convenient handling, não é? Ou seja, porque dá jeito, não é? Porque convém na programação. Nós temos várias variáveis que vamos agrupá-las sob um único nome porque isso nos ajuda. Não é nada de metafísico, é só porque é prático. Não é indispensável, mas ajuda-nos. Como nas palavras do Carnegie e do Ritchie, convenient handling. Ora bem, portanto, isto é estruturas, e agora vamos ver como é que isto aparece com o exemplo. E o exemplo é um problema relativamente trivial e banal, mas que é muito interessante de programar, que é o problema de verificar se um ponto está dentro de um triângulo. Este problema é tão esquisito, dirão vocês. Agora, a estas horas da manhã, este tipo agora está interessado em saber se um ponto está dentro de um triângulo. A gente desenha o triângulo, põe lá o ponto e vê se está dentro ou não está dentro. Não é preciso grandes computadores para isso. Mas este problema de ver se um ponto dentro de um triângulo é um problema muito interessante e vocês no futuro terão cadeiras de computação gráfica. Isto é um problema básico de computação gráfica. As triangulações, isto é, dividir um plano em triângulos, é uma operação muito importante em computação gráfica, e depois ver se um ponto está dentro de um triângulo também. Portanto, este problema que nós vamos resolver aqui, vocês no futuro voltarão a encontrá-lo em outras cadeiras de programação portanto, já vão com o trabalho meio feito. Porquê é que isto é interessante? Ora bem, mesmo não sabendo, eu não sei se vocês já noutras encarnações, noutras vidas, já encontraram este problema mesmo sem saber como é que ele se resolve, vamos pôr-nos na situação, não faço ideia nenhuma, por enquanto, como é que isto se faz. Não é? Tenho um triângulo e um ponto, claro que, reparem, eu tenho um triângulo, não tenho um boneco, eu tenho as coordenadas dos vértices do triângulo. De maneira geral, x1, x2, y1, y2, desculpa, x1, y1, x2, y2, x3, y3, e tenho as coordenadas de um ponto, P1, P2, PX, PY, por exemplo, e agora quero ver se este ponto, dado por
por variáveis está no interior do triângulo também dado por variáveis. Não é? Esse é que é o problema, é um problema aritmético. Então vou ter que fazer umas contas. Não é fazer um desenho e ver se está lá o ponto. Vou fazer umas contas para concluir se sim, se não, se o ponto está no meio do triângulo. Mas dizia eu não sei se vocês já encontraram este problema, mas se à partida não estamos a ver como é que isto se faz, mas uma coisa estamos a ver, se somos programadores, é que este problema tem a ver com pontos e tem a ver com triângulos. Era bom que o nosso programa tivesse estes conceitos. O conceito de ponto e o conceito de triângulo. E aqui que entram as nossas estruturas. E eu vou agora, depois desta introdução, passar a... Vou conseguir. Ainda bem que... Vou dar aqui o meu ecrã, o meu desktop. Lá. Ok. E, como de costume, vou fechar coisas que não interessam para já. Isto, eu vou também. Não foi distante, mas. Ok, para distrair o segundo outra vez. Aí está. Portanto, eu suponho que estão a ver agora o meu ambiente de trabalho, não é? Isto também não interessa. Isto já vai interessar daqui a pouco. Isto também não interessa. Ok, bom. Então, temos aqui também um programa que não interessa, porque o que eu quero é o outro. Este está um bocado desarrumado. Exatamente. Então, não faz mal. Eu vou fechar este não é o PowerPoint, é o Xcode. Vou fechar este projeto e abrir o outro que me interessa, que é o dos ponto do Insight, que é o ponto dentro de um triângulo. Este é que é o programa que eu, bem entendido, já escrevi, mas que vocês imaginem que eu estou a escrever aqui convosco. Não é? Portanto, eu vou ter, e é isso que me interessa, vou ter de definir uma estrutura, neste caso, para definir um novo tipo, que é o tipo ponto. E aqui está ela. Eu marquei. Vocês conseguem ver bem? Pessoal? Sim, sim, professor. Vê-se bem? Ok, pronto. Portanto, aqui está, e reparem neste andamento da coisa, eu estou com isto a definir um novo tipo, que é o tipo ponto, que me vai servir para representar os pontos no meu problema. E vocês podem ver logo a seguir em baixo, tenho uma outra estrutura para definir o triângulo. E a seguir uma outra estrutura para definir outra coisa, que já veremos depois mais à frente o que é. Mas isto, olhem bem para a forma da coisa, não é? Não tem nada que saber. Aparece aquela palavra typedef, depois aparece a palavra struct, de estrutura, bem entendido. Typedef sugere que estamos a definir um tipo. Estrutura sugere que o tipo que estamos a definir é uma estrutura. Nós podemos definir tipos de outro tipo. Tipos que não são estruturas. Mas neste caso, o tipo que estamos a definir é uma estrutura. E reparem no andamento, eu digo que é uma estrutura que agrupa, cá estão as variáveis x e y, que são doubles, e dou o nome a este tipo point. Portanto, este esquemazinho aqui com as chavetas, chaveta aqui e aqui, a seguir à chaveta vem o nome do tipo, dentro da chaveta vêm as variáveis que são agrupadas. Ok. Não é assim muito esquisito. Já para o triângulo, a coisa é um pouco mais estranha porque eu tenho só uma variável. Mas não sei se lembram há bocado, quando eu li do Ritchie, ele diz agrupa uma ou mais variáveis. Aqui no ponto agrupa duas, aqui no triângulo agrupa uma. Uma, por sinal, é um array de 3 pontos. Portanto, isto é interessante, quer dizer, eu defino o ponto e logo a seguir uso o tipo ponto para definir outra estrutura. Portanto, aqui a estrutura de triângulo tem um array de 3 pontos. É só uma variável, mas essa variável é um array. Ou seja,
Portanto, isto é assim que começa, e quando a gente faz com estruturas, o andamento é este. A partir do momento em que a gente reconhece estruturas, define a estrutura, e a seguir agora é uma regra nossa, programamos logo aquilo que a gente chama o construtor da estrutura, que é uma função que está aqui, neste caso para os pontos, que nós vamos usar para criar um objeto daquele tipo, neste caso ponto, a partir das variáveis que vão ser agrupadas. Isto também automático, a gente faz isto antes de começar a pensar. Reparem, eu podia fazer isto neste momento, eu ainda nem sei, não faço ideia ainda como é que vou fazer para calcular se um ponto está dentro do triângulo. Não é? Mas já posso adiantar serviço, em particular no construtor. E reparem, isto é muito simples. Eu defino ponto result igual a, e depois com este esquema eu inicializo a variável result com os valores dos argumentos x e y e retorno o result. Isto reparem, é sempre assim, com o construtor do triângulo, é este que aqui está, tem 3 pontos, P, Q e R. Isto aqui, neste caso, é um array. Reparem, este esquema de inicialização, ali estou a inicializar uma estrutura, aqui estou a inicializar um array, portanto, e agora devolvo depois o resultado. Etc. Bom, e também, já que estou com a mão na massa, posso adiantar também e escrever umas funções para mostrar o conteúdo de um ponto, já que essas funções não são automáticas, não vêm com a linguagem. O C não faz ideia que eu, um dia, no mês de março de 2021, me lembrei de definir um tipo de ponto. Portanto, eu tenho de programar uma função para escrever um ponto. Isto porque provavelmente, durante os testes, eu vou querer ver como é que as coisas estão. E então eu decido que vou escrever um ponto, vou escrever o x e o y, entre estes parentes angulosos, entre maior, menor e maior, para perceber bem que está ali o ponto, e 2 números separados por um espaço. Uso este formato de percentagem G para ser mais prático se for os números. Se eu tiver a usar números inteiros, reparem, os pontos, as coordenadas, são doubles. Mas, se calhar, em muitos casos, eu usarei inteiros. Portanto, se forem inteiros, aquilo aparece como um inteiro e tudo bem. Portanto, aqui este é para escrever, este é para escrever mudar de linha, e já agora, aqui também, não veio dar a propósito, e não sei se até vou precisar disso, mas tenho aqui uma função para escrever um array de pontos, porque às 2x3 não será neste exercício, mas eu terei arrays de pontos que vou querer escrever. Portanto, tenho aqui, quero escrever num fecheiro, o array de pontos A, que tem elementos, e cada ponto vai ser escrito com um certo formato. Já liberto-me ali daquela coisa. Aqui é um ciclo for, eu vou escrever cada um com o formato que eu indicar aqui, para escrever o valor X e o Y com o formato que eu disser. Bom, neste aqui, agora está aqui esquecido. Só, desculpe lá, só uma pergunta, pode ser? Sim. Aí na função de escrita, porque é que se separa a escrita dos pontos com a transição de linha, não é? Não, ainda para ter 2. Este é o print, escreve, ok. escreve, fica na mesma linha. Frequentemente eu quero escrever e mudar de linha. Portanto, isto é aquelas coisas que a gente faz quando não sabe o que há de fazer. Está a ver? Não, se calhar nem vou usar, não é? Mas é sempre assim. Eu faço sempre assim. Escrevo uma função que não muda de linha e outra que muda. E a que muda, chama a primeira e depois muda de linha. Não é? Ok. Se numa circunstância qualquer eu quiser, de facto, mudar de linha, uso esta, para não ter que estar a escrever printf/n, que me chateia, não é? Faço logo println e é menos uma atrapalhação. Não é? Mas isto eu faço isto, eu faço isto, ainda nem sei como é que vou usar isto, está bem? Mas sempre que tenho uma estrutura, eu faço isto. Tenho a estrutura, o construtor e 2 funçõezinhas para escrever, não é? Bem, porque eu hei de precisar de escrever, nem que seja durante o desenvolvimento, eu vou me enganar e vou querer ver se aquilo está bem. Vou precisar de escrever. Antes para não depois me distrair quando tiver que escrever, já está escrito, já está a função, não é? Eu uso um formato que me apeteça, não é? Eu ponho ali estes sinais aqui, o menor e o maior, não é que seja importante, é só por eu me lembrar, aquilo é um ponto. Nada disto é essencial, é uma coisa para desenvolvimento e não para mostrar aos clientes.
Estas funções dos arrays estão aqui, acho eu que esquecidas, é por não os usar. Ora bem, agora, ainda que isto não tenha a ver com o problema, já que tenho aqui os pontos, posso programar algumas funções com pontos. Por exemplo, uma função para dar a distância de 2 pontos, usando a fórmula do triângulo do teorema de Pitágoras, né, do triângulo retângulo, cálculo da distância, enfim, a raiz quadrada, não sei o que e tal, aquela história que a gente sabe. Né? Portanto, aqui tenho uma função para a distância, já que eu estou a começar e tenho pouca confiança nisto, tenho aqui um teste unitário para confirmar aquilo. Não vou entrar em pormenores, estas contas são simples, vocês depois terão acesso a este programa e podem estudar isto tudo, e recomendo que estudem com pormenor, mas em termos gerais, isto é a distância de 2 pontos, a chamada distância euclidiana, que a gente aprendeu na geometria, e há uma outra distância que é muito usada em programação, que é a chamada distância de Manhattan. Manhattan, como vocês sabem, é aquela cidade nos Estados Unidos, desculpem, aquela parte de Nova Iorque, nos Estados Unidos, em que as ruas são perpendiculares às avenidas, e há aqui há uma chamada distância de Manhattan, que é a soma da distância pela rua e pela avenida, não na diagonal, digamos assim. Não é? É o valor absoluto da diferença do x mais o valor absoluto da diferença dos y. Isto também é uma distância, e como veem, é mais prática do que a outra é metros quadrados e tal, e esta é só uma soma, e em muitos problemas esta distância é suficiente e dá menos trabalho computacional que a outra. Não é? Portanto, por isso às vezes percebe-se esta. E aqui está também fazer um teste, por aí fora. Uma outra função que também é engraçada, vocês lembrar-se-ão, ou não sei se já encontraram isto, é que a gente vê que se 3 pontos são colineares, isto é, se estão os 3 sobre a mesma reta. Isto é um problema, enfim, alguns terão já resolvido noutras cadeiras, mesmo no secundário, ver se 3 pontos são colineares. Basicamente, se fosse eu, lembro-me, eu definia a equação da reta, definida por 2 desses pontos, depois via-se o terceiro que pertence à reta. Isso podia-se fazer dessa maneira, mas há fórmulas, lá está, isto é daquelas coisas que se vocês fossem à internet procurar, como é que se vê se 3 pontos são colineares? Devia aparecer lá uma fórmula, depois com uma explicação mais ou menos detalhada, e no fundo, esta fórmula é esta que aqui está. E a ideia é que 3 pontos são colineares, se eu calcular os declives de entre 2 pontos e outros 2 pontos, e se esses declives forem iguais, é o que está aqui assim neste comentário, digamos assim. Não é? Eu faço o declive do y para o x desculpem, do q para o p e do r para o q, portanto, os 2 declives, se os declives forem iguais, elas são paralelas, têm o mesmo declive. Se tem um ponto comum, têm que estar alinhadas, bem entendido. Não é? Portanto, esta regra 3 simples está aqui assim em comentário, não é boa de programar, porque eu posso dar-se o caso do denominador ser 0, então o que a gente faz é multiplica o primeiro pelo quarto, o segundo pelo terceiro. Se forem iguais, é o que está aqui. Não é? Portanto, isto são coisas simples, mas convém saber. Bom, e aqui está uma função para testar os pontos. Posso experimentar ali agora, só para vocês verem que isto é verdade. Eu tinha ali o outro programa, este é o Insight. Ele deu erros porque... Deu erros porquê? Alguém sabe? Respondam lá. O que é que este erro significa? Ninguém quer arriscar? Significa que eu me esqueci das bibliotecas. Das bibliotecas, sim. Portanto, não é grave. Às vezes a gente não sabe bem. Eu vejo aqui ao Winds Count, preciso alguns lá para a frente. Ainda não apareceu, bem entendido. E preciso de outras funções. DBL é doubles, int é inteiros, portanto preciso dos 2. Ok, e esta está no teste A. Portanto, eu aqui, como isto não tem fecheiros de entrada, não tem fecheiros de teste, posso testar diretamente esta função, reparem, de teste. Eu vou ler 6 pontos, vou ler 3 pontos, vou ler 6 coordenadas, e depois mostro aqui algumas coisas. Não é?
Ora bem, portanto, este é vai ser A alt, isto está no A, já sei. Portanto, ele está à espera de valores. Eu vou pôr aqui valores ao calhas, não se... Portanto, é o ponto 2.6, o ponto 3.4, o ponto... Usam mais. E o ponto 10.1. Portanto, e ele agora mostra os pontos, que é 2.6, 3.4, 10.1. Aqui são as distâncias euclidianas, aqui são as distâncias de Manhattan, e aqui um 0 diz que os pontos não são colineares. Tá? É este aqui embaixo. Ok? Pronto. Isto, e agora está a pedir mais pontos, mas eu não vou perder mais tempo com isto. Eu recomendo, bem entendido, vocês depois, eu vou dar este programa, vocês depois compilam e experimentam e fazem e brincam. Agora, a mesma coisa para triângulos, não é? Eu tenho aqui o triângulo, uma função para escrever o triângulo, já para o triângulo, agora ponho o triângulo entre parênteses retos, e lá está o mesmo esquema, triângulo print ln, que chama outro, e depois muda de linha. Portanto, parem, como veem, estas funções itas, eu ainda não sei como é que resolvo o problema, parem, mas estou a aquecer. E aquelas funções eu faço sempre, e acreditem que eu faço sempre, tiro uma estrutura, antes de saber o que vou fazer com a estrutura, faço o construtor e as funções para escrever. E aqui é a função para testar o triângulo, vou saltar. Bom, e voltando... espera aí, aqui falta... aqui mais o triângulo, não é? Triângulo, exatamente, triângulo. Está aqui errado, está fora de ordem. O triângulo, eu vou querer, se calhar, também algumas funções, tal como com os pontos ou qualquer distância, e se os pontos eram colineares, o que é que eu posso fazer com triângulos, com aquilo que eu já sei, digamos, do ensino secundário, não é? Eu posso calcular o perímetro do triângulo, não é? O perímetro do triângulo é a soma das distâncias entre os vértices, ou a soma dos comprimentos dos lados, melhor dizendo, e o comprimento do lado é a distância entre o vértice. Como a distância eu já tenho, portanto, a soma, o perímetro, é a distância do primeiro ao segundo, mais do segundo ao terceiro, mais do terceiro ao primeiro. Ok. E tenho aqui uma função de teste unitário também, para me enfim, sossegar, que não me enganei aqui nos índices, digamos assim, não é? Isto só pode ser assim, não é? O que eu posso fazer é, o que podia ter acontecido é eu aqui baralhar os índices e, portanto, estar a fórmula errada por causa disso. Não pode ser outra coisa se não somar o complemento dos lados. Aqui, nestas funções de teste, vocês podem observar duas maneiras de criar um triângulo. Reparem nesta aqui, que é interessante, não é? Eu tenho os pontos e depois crio o triângulo diretamente. Aqui, crio o triângulo de outra maneira, não é? Com os pontos já calculados com a função, com o construtor dos pontos. Vai dar ao mesmo. Não é? Agora, outra função que é interessante seria a área do triângulo. E a área do triângulo, a gente sabe, eu, pelo menos no meu tempo, não sei o que é que vocês aprendem no ensino secundário mais recentemente, mas no meu tempo a área do triângulo era a base vezes a altura sobre 2. Ainda é agora assim ou não? Respondam lá. Ideia, não sei se vocês... No meu tempo era assim, não é? Quer dizer, portanto, se eu fizesse este problema, sem mais nada, vocês, tinham que escolher um lado para ser a base e depois iam ver qual era a altura, que era uma chatice, porque tinha que se ver a distância de uma reta a um ponto, e depois faziam um sobre vezes o outro e tal, e viviam por lá e tinham a área. Mas, mais uma vez, aqui no nosso caso, isto não é um problema de geometria, que haja base. Eu tenho os pontos definidos pelas suas coordenadas. E, mais uma vez, se vocês fossem à internet, não é? E procurassem formas da área do triângulo, viam lá uma fórmula que dá a área do triângulo em função das coordenadas dos vértices, que era uma fórmula que eu, no meu tempo, não aprendia na geometria do secundário. Não é? Esta é uma fórmula que eu aprendi recentemente no âmbito da programação. Portanto, dadas as coordenadas, faço umas contas com as coordenadas diretamente e pembas, que vem a área.
E eu recomendo, aliás, vocês veem, está aqui um comentário, vocês depois podem ir ver lá um camarada a explicar a história da área do triângulo. E a fórmula é esta. Tocado por miúdos, é isto que aqui está. Há aqui uma aritmética engraçada, eu não vou entrar em pormenor. Bem, isto é daquelas coisas que está explicado ali naquele artigo. Desliguem, aqui muito com ruído, por favor, desliguem os vossos microfones. Então, desligar o micro. Bom, eu não queria propriamente calar-vos a todos, porque quero que vocês possam falar bem entendido, não é? Portanto, não, quero que vocês desliguem vocês voluntariamente, e quando quiserem falar, liguem-me, entendido, não é? Bom, dizia eu, esta fórmula não é nada do outro mundo, e a explicação eu não vou dar, vocês podem vê-la ali. Mas o que é interessante nesta fórmula é que é uma área com sinal. Esta área pode ser um número negativo. Mas é interessante, uma área negativa. E a explicação tem a ver com olá, desliga os microfones. Mas não vai contigo. Vitor Santos, desliga aí o micro, se favor. Obrigado. Esta diferença da área ser positiva ou negativa tem a ver com a ordem dos lados. Se os lados forem, como está aqui do lado esquerdo, neste triângulo, lado esquerdo, em que este será o primeiro lado, o lado azul, depois o lado verde é o segundo e o lado cor de laranja é o terceiro. Reparem, eu estou a viajar no triângulo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, da direita para a esquerda. Não é? Nestes triângulos que são assim, em que os vértices estão da direita para a esquerda, desculpem, estão no sentido contrário ao sentido dos ponteiros do relógio, a área é positiva. Neste caso, da direita, tenho o mesmo triângulo, mas os vértices, o primeiro seria este, o segundo seria aquele, o terceiro seria aquele, os vértices estão no sentido dos ponteiros do relógio. Neste caso, a área será negativa. Isto tem a ver... É assim. Aliás, é uma coisa interessante que nós vamos explorar mais adiante, mas reparem, isto explica porque é que a área, num caso, é negativa do lado direito, positiva do outro. O que me interessa, em rigor, será o valor absoluto, se eu quiser a área, ou o valor absoluto da área essencial, e, portanto, mas reparem, tenho aqui uma forma boa para programar e que me dá área. Mas reparem já agora na fórmula disto, não é? T V0.x. T é o triângulo, V0 é o membro da estrutura de triângulo, V é o membro, que é um array, tem V0, V1, V2, T, V0, e depois o V0 é um ponto X. E eu tenho a coordenada X do primeiro vértice do triângulo T. Portanto, isto não é muito complicado, mas é interessante. Parem, é esquisito. T, ponto V0, ponto X. Não é? Isto já tinha surgido mais atrás, nas formas de distância, etc. Eu nem chamei a atenção. Onde é que estava? Aqui, por exemplo, Q.y, P.y, R.x, a coordenada y do Q, a coordenada x do R. Aqui agora é mais complicado, né? Temos três níveis, digamos assim, onde é que era aqui, não é? Pronto, a área é o valor absoluto da área essencial. Lá está, aqui temos, reparem, às vezes reparem que eu vou sempre pondo testes unitários nestas coisas para experimentar e garanto-vos, isto era o meu trabalho genuíno quando eu estava a fazer isto. Eu fiz isto a semana passada, não é uma coisa que eu tenho feito há 3 anos. Tive a fazer isto a semana passada e enganei-me imensas vezes e o que me salvou, em muitas delas,
foram os testes unitários. Não fiz isto por obrigação, não fiz isto porque o professor obrigou, mandou. Não é? Fiz isto porque é, de facto, útil para programar. Bom, esta ideia de distinguir se um triângulo vem assim, no sentido contrário aos ponteiros do relógio ou no sentido dos ponteiros do relógio, é interessante, mas eu, para captar isto, preciso de outro ingrediente, são os vetores. Aliás, estes triângulos estão aqui desenhados com setas, já há um bocado, para sugerir que eu tenho aqui, sim, de facto, vetores. Tenho aqui este vetor azul, este vetor verde, este vetor cor de laranja, que são os lados dos triângulos, mas eles têm sentido. O lado não é apenas um segmento, é um vetor, de certa maneira, é um ponto com um vetor. E o conceito de vetor também entra na história, até neste filme, já vimos há bocado ali. Um vetor os vetores caracterizam deslocamentos. São parecidos com os pontos, mas têm uma atuação diferente. Cá está o tipo vetor, que é um deslocamento segundo o eixo do x e um deslocamento segundo o eixo dos y. Eu chamo-lhe dx para não confundir com o ponto. Não é? Portanto, é o terceiro ingrediente. Estes vetores vão-me caracterizar esta situação de virar à esquerda. Digamos, eu tenho este e depois virei à esquerda. Enquanto aqui, neste caso, se quiserem, eu tinha o cor de laranja e depois virei à direita. Portanto, eu vou querer ser capaz, para distinguir se estou numa situação do lado esquerdo ou do lado direito, verificar se depois de um vetor, o outro vira à esquerda ou vira à direita. E isto, virar à esquerda ou virar à direita, em inglês, é o exemplo das palavras em inglês, que é counterclockwise, que é virar no sentido contrário aos ponteiros do relógio, virar à esquerda, e clockwise, virar à direita, no sentido dos ponteiros do relógio, para a direita. Em português, as palavras usadas para isto são duas palavras muito engraçadas, que é dextrógiro. Dextrógiro é virar à direita, gira para a direita. Dextro, direita, giro, vira. Portanto, o virar à direita, portanto, o sentido dos ponteiros do relógio é o sentido dextrógiro, é o sentido em que roda para a direita. O sentido contrário aos ponteiros do relógio é o sentido sinistrógiro. Sinistro, esquerda, gira, vira para a esquerda. Portanto, nós na prática acabamos por usar muito as palavras inglesas, clockwise e counterclockwise, mas existem palavras portuguesas interessantes para isto. Portanto, eu posso caracterizar esta situação de, dado um array, dados dois vetores, desculpa, não é arrays, dois vetores, saber se eles formam um par que vira para a esquerda ou um par que vira para a direita. E isso faz-se mediante algumas operações sobre vetores. Uma pergunta. Vocês já deram vetores neste sentido em alguma cadeira, em física ou em álgebra? Já deram isto, não deram? Sim ou não? Resposta? Pessoal, alguém diz? Estamos a dar, percebe? Estão a dar? Então pronto, já deram o produto interno e o produto externo? Em álgebra. Em álgebra, ok, pronto. Então sabem o que é o produto interno e o produto externo. Portanto, lá está. Ao chegarem aos vetores, podiam, tal como com os triângulos, fomos ver a área e o perímetro, com os vetores o que a gente faz? O produto interno está aqui e o produto externo está aqui. Agora, depois há umas propriedades que eu vou saltar, porque vocês vão ver isso em álgebra. Dois vetores serão paralelos se o produto interno, se o produto externo for zero. Cá está, posso programar isto. Estarão alinhados se o produto... são alinhados, são mesmo na mesma, um a seguir ao outro. Esqueçam este, não interessa. Não, enfim, estão alinhados, isto é, são paralelos e estão no ambos no mesmo sentido, é isso que eu quero. Não é? São alinhados, são paralelos e estão no mesmo sentido. Portanto, se o produto externo é zero e o produto interno for positivo. Se positivos, eles estão alinhados, portanto, são paralelos e estão no mesmo sentido. Este aqui são opostos, não é? Estão paralelos, mas virados ao contrário. Agora,
O que a prática nos interessa é ver se dois vetores estão no sentido dos pontos contrário aos ponteiros do relógio. Isto acontece quando o produto externo é positivo. Portanto, não sei se já viram isto na álgebra, se não, vão ver isto com certeza. E está no sentido dos ponteiros lógicos se for negativo. E são perpendiculares se o produto for zero. O produto interno, neste caso, for zero. Ora bem, o que é que isto contribui para a minha felicidade? Não é? O que é que eu quero, na verdade? Qual era o problema inicial? O problema era verificar ou calcular se um ponto está no meio, está no interior de um triângulo. Qual é a técnica em programação? A técnica é a seguinte, e este desenho ilustra. Imaginem que eu estou na situação da esquerda. O ponto é este ponto P, está aqui no meio. Como é que está de facto no interior do triângulo? No caso da direita, o ponto é ali e está no exterior. O triângulo é o que são estes arreios grossos, não é? O azul, o verde e o laranja. Os grossos. Ora, como é que eu vejo algoritmicamente se que o ponto está dentro ou fora? Isto é um ovo de Colombo. É assim, eu vejo, considero um lado, o lado azul, e depois um outro vetor que vai do segundo ponto do lado até ao ponto que eu quero caracterizar. Portanto, este mais este virou para a esquerda, certo? É um par sinistrógeno, estes dois arreios azuis. Nos verdes também. O verde é ao lado e o outro vai daqui para aqui. Virei à esquerda. E este também virei à esquerda. Quando eu viro sempre ao mesmo lado, é que o ponto está no interior. Neste caso, por exemplo, o ponto está no exterior. Por exemplo, o azul virei à esquerda. O verde virei à esquerda. Mas o laranja eu virei à direita. Aqui o ponto está fora. Como é que eu vejo se o ponto está no interior do retângulo? Ora bem, estudando, analisando estes três pares de vetores, estão aqui com as cores verde, azul, verde e laranja, e ver, na verdade, aqui que têm todos o mesmo sinal. Não é? Se eu andasse ao contrário, também dava. Se eu começasse ao contrário, estariam todos do lado direito. Não é? Eles têm que estar todos do mesmo lado, digamos assim. Se o nosso triângulo for sinistrógeno, que é o caso destes, né? Os lados rodam para a esquerda, eu tenho que rodar para a esquerda. Se o lado viesse para a direita, é virar para a direita. Portanto, isto resolve o problema. E, portanto, eu tendo estas funções. Reparem, eu tenho aqui uma função para ver se um triângulo. Isto é a história, não é? Onde é que está? Aqui é que é. Dados dois vetores, V e U, eu vejo se eles estão no sentido contrário aos ponteiros do relógio ou não. Admitindo. Onde é que estás agora? Admitindo que o triângulo é CCW, é counterclockwise, é sinistrógeno, para um triângulo sinistrógeno, o que eu vou fazer é verificar se os três produtos externos têm o mesmo sinal. Portanto, somando o resultado, os três têm que dar 3, digamos assim. Não é? Somando, aquilo dará 1 ou menos 1, não é? E eu vou ver o sinal. Reparem, esta função vai-me dar o sinal do produto externo. O produto externo é negativo ou positivo, tá? Pode ser menos 500, menos 0,1, não me interessa, é o sinal. Se eu somar os sinais, o sinal é menos 1, 0 ou 1. Se eu somar os três sinais, devem ter todos 1, só deve ser 3. Portanto, isto resolve o problema. Portanto, enfim, resolve o problema. Isto é para o caso do triângulo ser sinistrógeno. Se não for, eu troco o triângulo por outro que é sinistrógeno, então troco os dois últimos vértices e volto a chamar aquela função. Pessoal, portanto, isto é o problema dos triângulos. Vocês depois podem brincar com ele. Há aqui três funções de teste. E ilustra, portanto, isto era tudo para ilustrar
as estruturas. Né? No seio de um problema, vimos logo 3 estruturas, vimos uma estrutura que tem um array lá dentro, vimos várias questões interessantes e ainda por cima tem aplicação na álgebra, portanto vocês perceberão porque é que estas coisas da álgebra até são precisas. Reparem, isto que estamos aqui a fazer com os pontos é a cadeira de programação. Reparem, já agora, se isto, daqui a pouco, nós, quando estivermos em processing, uma das funções que teremos com o triângulo é não só para o escrever, mas para o desenhar também. Veremos funções para desenhar o triângulo. Estes desenhos que eu fiz à mão poderiam ser desenhados automaticamente por programa se nós tivéssemos uma linguagem que suportasse isto, não é o caso do C. Mas será o caso da próxima linguagem que vamos usar na segunda parte da nossa cadeira. Portanto, isto está tudo ligado, como dizia o outro, está tudo ligado. A álgebra liga-se com a programação. Isto que nós vimos aqui liga-se com cadeiras de computação gráfica e faz tudo parte. Portanto, não menosprezem estas pequenas coisas. Claro que eu não precisava tanto para ilustrar as estruturas, mas vocês reparem que, e se calhar se vocês forem à internet e verão diretamente isto resolvido, esta função para ver se um ponto está dentro de um triângulo, mas tem provavelmente 8 argumentos, que são as coordenadas x, y do ponto, as coordenadas x, y dos 3 vértices do triângulo. Depois está aqui uma conta bastante complicada e que se der não sei o quê, é sim, se der outra coisa, é não. Mas reparem os vários níveis de análise que nós aqui tivemos. Esta função final, que é a que nós queremos, diz-nos se o triângulo for sinistrógeno, se não for sinistrógeno, eu vou arranjar outro e depois calculo isso para o triângulo sinistrógeno e é o tal que uso os vetores que suportam os lados, para aí fora. É todo um conjunto de conceitos que vocês, sendo estudantes universitários, têm, não é? Mas que se calhar se fossem curiosos da programação, não teriam. Bom, isto encerra este problema. Vamos passar ao seguinte. Este segundo problema tem outra vez a ver com estruturas, mas de outra natureza. O problema é... onde é que estás? Isto que eu estou a mostrar-vos aqui é uma página, a página das partidas do aeroporto de Lisboa. Isto já está um bocado atualizado, mas deixa eu ver. Aqui estão as partidas de hoje do aeroporto de Lisboa. Enfim, não são muitas, aqui há mais umas. Aqui, a última partida é aqui às 10h40 para Cabo Verde. E isto são as partidas aqui. Portanto, eu tenho aqui esta informação e eu quero, por hipótese, fazer aqui um estudo sobre os voos à partida de Lisboa. Na verdade, já agora mal tempo para fazer este exercício o aeroporto de Faro, mas o aeroporto de Faro, quando eu fui ver isto, não tinha voo nenhum naquele dia, que é uma tristeza, não era? Que estava do Covid. E mesmo Lisboa tem pouquíssimos voos. Tem menos de 50 voos, quando normalmente teria o triplo ou o quádruplo disto. Tornava a coisa mais interessante. Mas, enfim, pronto, com os voos de Lisboa sempre dá para fazer qualquer coisa. O que eu quero, por exemplo, portanto, imaginem que eu quero saber, perante isto está aqui, quais são as companhias aéreas que trabalharam hoje no aeroporto de Lisboa. Portanto, eu quero fazer isto com dados reais. Portanto, eu quero ser capaz de sacar isto que aqui está, não é? E pôr isto num fecheiro e depois processar esse fecheiro para, no fim de contas, saber. Parem, o problema é saber quais são as companhias que hoje operam em Lisboa. Não é? E vou fazer isto com dados reais. Portanto, como é que é o procedimento? Bom, o que nós fazemos, eu faço um copy disto, né? E depois vou ao Excel. Isto está aqui por trás disto. É um fecheiro, enfim,
um ficheiro Excel, uma tabela, melhor dizendo, não é? Que eu posso guardar num ficheiro Excel e o esquema é eu fazer um paste special daquilo que copiei e dizendo que é só o Unicode text. E reparem, eu saquei para aqui já o que estava ali, não é? No outro, não é? Portanto, posso guardar isto como p1.txt, não é XLS, que é um ficheiro Excel, não é? E eu agora, o que eu gostaria era de processar este ficheiro para, no fim de contas, fazer uma coisa que eu faria nas calmas em Excel, copiava isto e fazia o que eu queria, não é? Claro, a ideia é fazer isto com o programa. O trabalho em si é trivial, não é? Mas eu quero fazer isto com o programa e vocês podem reparar que eu depois farei isto com os aeroportos todos nacionais, que têm todos o mesmo formato. E todos os dias faço isto automaticamente, desde que me deem o ficheiro dos voos desse dia, eu farei isto com esse ficheiro. Mas reparem, este ficheiro Excel não dá para processar diretamente nos nossos programas. O que a gente faz é guardar isto agora num outro formato, que é o formato CSV. Está aqui CSV. Reparem, CSV UTF, CSV, este que a gente quer, save, e ele já mudou ali o nome, passou P1 CSV, e pronto, isto agora não interessa, vai-te lá embora, ele avisa-me que isto agora já não é bem um ficheiro Excel. A ideia é que eu posso... Pois isto deve estar aqui nisto, no Word, está aqui, é este P1 CSV, que é um ficheiro Excel, mas que eu posso abrir, por exemplo, com o TextEdit. E o que se vê é que isto é um ficheiro que tem os mesmos valores, não é? Separados por vírgulas. Daí o comma separated. É um ficheiro de texto. Este eu já sou capaz de ler, não é? E vocês estão a ver o trabalho que vamos ter numa fase inicial é ler estas palavrinhas todas que aqui estão por aí fora, não é? Enfim, algumas me interessam. Não é? Há aqui uma complicação, já agora reparem, como isto é um ficheiro, é um ficheiro separados por vírgulas, a vírgula funciona como separador, aqui está um campo vazio, mas há aqui um caso interessante, é que se dentro de um campo houver uma vírgula, isto está entre aspas. Aqui London é o aeroporto de Londres, não é? Que há vários em Londres, isto é London Luton, aqui é Roma Fiumicino, Paris Orly, portanto, há aqui uma vírgula, mas aqui esta vírgula não é separador, aqui é separador. Mas vou ter que ser capaz de ler isto. Isto só por si, só por si é um problema, mas é um problema acessório. Portanto, o que eu quero é agora pegar neste ficheiro e processá-lo para, no fim, descobrir automaticamente quais são as companhias aéreas que trabalham em Lisboa hoje. Isto são os dados, como vocês viram, eu tirei-os neste momento do site. Eu tirei só um bocadinho, não tirei tudo, só para ilustrar. Eu tenho aqui bem uns 15 voos, eles já não são uns 40 e tal voos. Não é? Mas podia-se fazer assim, se não fosse uma maneira mais perto. Ora bem, portanto, o problema é esse. Não é? Portanto, o problema é esse, e eu voltando agora ao nosso... Sendo assim, se o problema é este, eu vou ter que gerir os voos, lá está, vou precisar de... Reparem, já agora, eu aqui, neste programa, tenho aqui uma parte inicial com várias funções que eu fui recolhendo sobre cadeias de caracteres. Algumas já vimos, outras não vimos, outras nem usamos aqui, mas lá a função para ler uma linha, a função para, etc., para os count whiles,
algumas já foram vistas para escrever de várias maneiras, agora arrasto cadeias de caracteres. Portanto, tem aqui 250 linhas de funções que já vimos anteriormente e que vão ser úteis, algumas já vimos anteriormente, outras não, que vão ser úteis no programa. Mas tudo para chegar à estrutura que me representa o voo. Não é? Por hipótese, eu não estou interessado no terminal, nem estou interessado em saber se o voo já partiu. Estou interessado apenas na hora de partida, no código do voo, no destino, no aeroporto de destino e no nome da companhia aérea. E agrupo isto numa estrutura. Reparem, é como as outras, como aquelas que vimos no outro problema. Aqui um pouco mais elaborado. Porque tenho alguns membros são cadeias de caracteres. Mas de resto é a mesma coisa. Portanto, cá tenho o construtor, cá tenho o print LN, e agora, onde a coisa fica mais fina, portanto, estas são também triviais, onde a coisa fica mais fino é na função que eu vou ter para ler de um ficheiro um array de voos. Porque aquela tabela, isto é diferente em relação ao caso anterior, no caso anterior eu tinha um triângulo, agora eu tenho um array de voos. Portanto, e o array e os valores estão num ficheiro. Portanto, eu vou ter de ler esse array a partir de um ficheiro. E aí é que a coisa fica mais fina. Já temos pouco tempo de aula, eu vou saltar aqui algumas partes que deixo para vocês verem, mas reparem. Mas já perceber uma coisa. Sim. Como é que se altera os valores das estruturas? Como é que se altera? Sim, por exemplo, metemos tipo para uma coisa. Eu não quero alterar nada, as estruturas vão ser fixas. Eu ponho lá, eu vou pôr estes valores lá e depois não mudam mais. Não é? Está bem? Eu tendo um inteiro para a hora e 3 strings para o código, para o destino e para a companhia aérea, crio um objeto e já está criado, acabou. Está bem? E depois este objeto é guardado no array. E eu não vou mudar nunca mais. A hora de partida não muda, neste caso, o destino não muda nada. Está bem? Portanto, parem. Mas vejam aqui em esquema isto. Parem. A ideia, qual vai ser? Aqui, esta função, os pormenores vocês verão depois. Eu leio uma linha do ficheiro. Leio uma linha. Portanto, aquele ficheiro que nós vimos há bocado, aqui, enfim, não era aqui, era aqui, eu vou ler uma linha. Depois vou partir a linha pelas vírgulas. Ok? Está aqui. Depois digo, devem ser 7 campos. Esqueçam esta parte aqui, esqueçam. Não, está aqui, mas não é preciso. Depois, a primeira cadeia, esta, primeiro que é esta, na verdade, eu vou converter para um número. Vou pôr isto em minutos desde a meia-noite, que é 8 vezes 60 mais 25. Eu não quero ter a hora neste formato, quero a hora expressa em minutos desde a meia-noite. Portanto, é isto que eu faço aqui. Minutos, transformo a segunda palavra, que é o W1, que eu parti isto num array de palavras, transforma a segunda palavra num número. Depois, a terceira palavra, se tiver aspas, aquele caso das aspas, se houver as aspas, eu tenho que livrar-me das aspas. É o que está aqui. E depois, e aqui é aquilo que o Francisco estava a perguntar, vou criar um voo, com o construtor dos voos, com os minutos, o código, o destino e a companhia. E guardo no array. Enfim. Agora, e adiantando, não é? Já estamos sem tempo, pode ser isso, tendo o array, mais tarde, eu vou querer fazer o quê?
vou querer obter só os nomes das companhias. Isto que aqui está, esta outra função, pega no array de voos, que tem N voos, e vai obter um array de cadeias que são os nomes das companhias. E reparem, mais uma vez, é um ciclo for tão parecido com o imenso ciclo de que nós fizemos. For, int, result mais, lá vai disto. Result. Agora, para obter eu quero as companhias, o nome das companhias. Já tenho todas as companhias ali. Mas há nomes repetidos. Pastor, uma coisa. Estou a acabar. Tem os nomes repetidos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu quero os nomes únicos. Quero obter os nomes únicos. Então, o que é que eu faço, na verdade? Eu obtenho os nomes repetidos, ordeno o vetor dos nomes. Quando eu ordeno o vetor dos nomes das companhias, os nomes iguais aparecem de seguida e depois faço aquele unique, usando o esquema do countWire, para obter os nomes únicos. E isto é a função que me resolve o problema. Ora, para resolver este problema, eu precisei de ordenar o array das cadeias de caracteres. E para isso usei o insertion sort. Que é igual ao insertion sort que nós vimos para os inteiros. A única diferença, praticamente, é da maneira como se faz a comparação. Eu tenho agora que comparar duas cadeias de caracteres, não dois inteiros. E as cadeias de caracteres comparam-se assim. Pronto, eu não tenho mais tempo. Francisco, diga lá a sua pergunta. Naquela função int get airlines, uma cena assim, não sei onde é que isso está. Sim, esta aqui. Pronto, isso aí, o add.airline, isso aí é variar o array add que está dentro da estrutura airline. Não, a estrutura é o flight. A é um array de voos, flights, não é? A estrutura flight tem um campo que é o airline, que é a companhia. E isto vamos buscar a I in airline. Vamos buscar o nome da companhia que está na posição I. Então, mas o que é o airline? Airline, é isto que aqui está. É? Na estrutura flight, há a hora de partida, o código do voo, o destino e a companhia. Há uma cadeia de caracteres que representa a companhia. TAP, Lufthansa, o que for. Está bem? Está bem? Portanto, quando eu crio um objeto, que isto cá está, crio com hora de partida, código, destino e companhia. E agora, na outra função, eu tenho o array com tudo e quero um array só com estes nomes. De acordo? Está bem? Só mais uma coisa. Como é que ele aí sabe que é, por exemplo, para dividir por vírgulas? Como é que ele sabe? Sim, as estruturas como é que se... Não, isso ele não sabe. Eu aqui, na leitura, usei esta função para dividir por vírgulas. Esta função, a qual eu não mostrei, mas que eu podia ter dado como exercício, é uma função para, dada uma string, criar um array de strings separadas por vírgulas. Está bem? Ok, reparem, pessoal, eu vou acabar, porque estão em cima da hora, eu vou-vos vou colocar na página este programa e um texto explicando isto tudo em pormenor. Está bem? E vocês devem ler esse texto. Esta aula é um bocado acelerada, mas agora é assim. Né? Eu farei aulas aceleradas e depois dou-vos um texto para vocês poderem ler pausadamente. Porque a explicação deste string split, reparem, eu repito, isto é um problema que eu podia dar numa festa. Eu explicava o que queria, isto faz a base do countWide outra vez. Não é nada especial. Não é? Mas pronto, tem de se fazer. Não é? É dada uma string, vocês já fizeram coisas parecidas com esta. Partir a string em várias strings, num array de strings. Este W é um array de strings. Está aqui. É um array, no máximo 16, porque elas são 7, digo eu, não é? São 7. Em cada linha há no máximo 7 strings. Eu pus 16, pronto.
não vai isto aumentar no futuro, não é? Mas isto portanto, entra uma string, saem 7. Não é? Eu digo que saem 7. Não é? E depois, algumas delas me interessam. A 3, a 5, a 4 interessam. Está bem, pessoal? Vamos ligar as câmaras para dizer adeus.